Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que esse Evangelho da noite nos traga paz, esperança, fé, muita luz, para que todas aquelas pessoas que estejam precisando de uma oração, de uma prece, que todos sejam assistidos, amparados pela misericórdia de Deus. Oração aos irmãos necessitados. Jesus, vela por nós para que guardemos a unidade de espírito. Cerca-nos com a tua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperanças num futuro melhor. Cerca-os dos bons espíritos, teus prepostos. Perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho. A cultivarem o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Caibá Chu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que os bons espíritos nos inspirem. Só um minutinho. Às vezes a gente não avisa as pessoas mais cedo, porque cria aquela expectativa, aquela ansiedade, fica toda hora mandando mensagem, o que vai acontecer, se eu vou receber uma carta, qual o motivo, e eu deixo para informar faltando uns 10 minutos para a live. Porque se a pessoa tiver condições, ela vai assistir, né, a live para acessar, né, e assistir a cartinha do seu ente querido, né? Porque quando a pessoa manda um... Só um minutinho, só vou responder aqui. Entrar. Aí fica difícil, né, pra gente estar atendendo na hora que começa a live, né? Infelizmente, a gente tem que seguir as regras, observar. E se a pessoa não estiver assistindo, assiste depois aí no YouTube, pega a live, né, que fica salva. E às vezes a pessoa fica o tempo todo perguntando a gente como fazer para entrar na página e fica um pouco difícil, tá, gente? Infelizmente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade e os melindres, né? Como fazer para exercitar essa caridade, fazer essa caridade sem se melindrar com o outro, né? Sem você se aborrecer muitas vezes com o seu dirigente ou com a pessoa, porque na verdade todo trabalho de caridade, todo trabalho voluntário, ele sempre tem uma equipe, que coordena a tarefa, né? Que você vai participar, tanto material como espiritual, tá, gente? Então a gente não pode, e de uma maneira assim, com muito amor, abrir o nosso coração. E eu vou ler aqui um pouquinho do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Escolhi alguns trechos que falam sobre a caridade, né? Ditado no item 12 por Vicente de Paulo e outro por Cáritas. Por quê? Porque é muito interessante que vocês entendam como realmente significa, o que fazer para ajudar realmente essa caridade, né? Aqui no início ele diz o seguinte: entendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, principalmente das misérias escondidas. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Às vezes a gente quer participar de um grupo que faz roupinha de bebê, que faz enxovalzinho,
e que você tem essas habilidades, esses talentos que estão aí escondidos, mas você não quer participar naquele grupo, você não quer ir lá, você quer fazer no conforto da sua casa, também é válido. Tem várias entidades filantrópicas que, até para facilitar, né? Tudo bem que agora nessa pandemia você tem que trabalhar dessa forma. Você vai lá, busca o material, traz para casa. E esse material, quando você traz esse material para casa, você vai confeccionar, né? E depois, na semana seguinte, você leva as pecinhas tudo pronta. Tem muita gente que faz isso. É uma forma de fazer a caridade com amor, né? É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. E quando se fala em aflições, ele chama a nossa atenção aqui no Evangelho, logo nesse início. Por quê? Porque você pode fazer uma prece. E essa prece, você tem que aproveitar, internalizar aquilo que você precisa fazer pelo seu semelhante, né? Lembra daquela senhora aqui no Evangelho, aquela história, né? Da realeza, lá no 2º capítulo do Evangelho, realeza terrestre, que ela tinha todas aquelas pompas, né? Vivia com aquela roupa maravilhosa naquele palácio. E ela conta, no momento que ela chegou ao mundo espiritual, quem recebeu e quem estava no lugar de luz, um lugar muito melhor que o que ela encontrou, foi os serviçais que ela abandonava aqui na Terra. Entendeu? Então é isso. E aqui você pode continuar quando ele diz: quando vestis um desses pequeninos, pensai que é a mim que estáis vestindo. E nos traz um alerta. A caridade é uma palavra sublime. Quando você internaliza mesmo essa caridade com amor. Porque só falar da caridade da boca para fora, todo mundo fala. Eu sou caridoso, eu sou bondoso, né? Eu pratico as virtudes do bem, né? Mas aqui o que ele diz, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Por quê? Porque no momento que você deu com a mão, você quer subir lá nos degraus, para mostrar para as pessoas que foi você, e você vai se sentir bem, vai ter, com certeza, tá ali esperando o reconhecimento daquela pessoa, né? E isso não é caridade, apesar de você ter feito a caridade, né? Não é dessa maneira que se procede. Colhereis aqui na terra alegrias muito doces e mais tarde apenas Deus o sabe. Porque no momento que a gente está fazendo a caridade, buscando, né, interagir com as pessoas que nos desejam bem, essas pessoas entendem que aquela caridade que você faz foi a maneira que você encontrou. Você pode fazer uma prece em sua casa, você pode visitar um doente no hospital sozinha, sem precisar chamar um monte de pessoas só para ver que você esteve lá, né? Você pode visitar um orfanato, não precisa tirar foto lá e postar que levou sanduíche para aquelas crianças, que você levou suco, que você fez um piquenique. Não precisa de nada disso, porque quem precisa ver não precisa mostrar. O seu coração, Deus sabe o que tem dentro dele, entendeu? Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Então você vai encontrar todo o consolo, toda a sua satisfação do seu espírito, aquela felicidade que você vai sentir leve, tudo vai se transformar em amor. E você vai realmente sentir de fato o que significa felicidade quando você faz uma caridade tão simples para o outro e você recebe como forma de gratidão e reconhecimento um sorriso. E esse sorriso é o mais importante para você. É o mais importante nesse momento. Os exemplos que não vos faltam, os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade.
que é rara. Notai que a história guarda lembranças de amor e respeito por muitos homens de bem. Também precisamos fazer a caridade, né, com boa vontade. Você não vai sair de casa triste, com raiva, rancoroso, porque se você for continuar fazendo essa caridade com seu coração cheio de rancor, de mágoa, de orgulho, de vaidade, eu sempre falo, você vai fazer a caridade, sim, você saiu para fazer, mas você mesmo não vai conseguir se sentir beneficiado com essa caridade, tá bom? Então é isso que eu tô falando. Quando a caridade que você faz ao outro vai ser o seu advogado em toda parte. Isso André Luiz psicografou pelas mãos do Chico Xavier. Então, você sabe aqueles bônus que você está em busca de quando chegar lá do outro lado. Lembra do livro Nosso Lar? Então, seus bônus é aqueles que você está preparando aqui. E quando você chegar lá, você vai observar os ônus e os bônus que você levou. Dessa maneira, você vai entender que tipo de morada você está preparando aqui. Cada um de nós temos caminhadas independentes, individuais, e eu não posso colocar na mão do outro a minha caminhada. Cada um, não importa se filho, pai, mãe estejam juntos, reunidos, entendeu? Todos nós temos caminhadas independentes. A caminhada de cada um tem a sua particularidade. Uns vieram com provas e expiações difíceis. Quando você encontra alguma pessoa, ou ele está passando por uma expiação, ou por uma provação. São as provações das leis de Deus, que são cumpridas, que nós assumimos esse compromisso quando aqui chegamos. Vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses rumos das leis divinas. Você começou lá naquela caminhada de uma existência passada. Não deu tempo você continuar porque você pulou as etapas, você não aceitou. E nesta, você está sobrecarregado. E esta sobrecarga, ela está te trazendo conflitos. E esse conflito é natural acontecer no seu coração, porque você não sabe se assume a responsabilidade ou se deixa para trás, né? E aí você vai sempre retornando com aquelas diferenças, com aqueles obstáculos, até mesmo mais difícil do que os outros. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Viu aí? Ela é o edifício que sustenta todas as outras. Porque se eu passo por dificuldade, se eu não estou me sentindo bem, o que é que vai acontecer? A caridade vai me ajudar, porque eu estou sendo bom. Mesmo com dificuldade, eu estou repartindo pão com o meu vizinho, com o meu irmão, com o irmão necessitado. Eu não estou aqui com aquele egoísmo, né? Eu agora vou cuidar só da minha vida, que os outros que se dane. Não é bem assim, não. Porque amanhã, se você se colocar no lugar dele, você vai sentir na pele o que ele sente hoje. Então, meus irmãos, vamos buscar esse entendimento do Evangelho do Cristo para entender o que Jesus pediu. Ame ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que gostaria que fosse feito com você. E quando você se coloca lá no lugarzinho dele, com aquelas dificuldades, é que você vai entender por que você não consegue seguir adiante. Sem ela, as outras não existem. Sem esta caridade, as outras virtudes não existem. Sem a caridade, não existe esperança num futuro melhor. Não existe interesse moral que nos guie. Sem caridade, não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. Viu aí? A fé é um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. Guarde bem esse trecho do Evangelho do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Deu com a mão, esconde a outra. Fecha os olhos para aquilo, entrega para Deus naquele momento.
A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio prometer às pessoas que todos iam ficar ricos, que todos iam ter uma casa para morar, que todos iam receber tudo que precisassem em abundância. Ele veio trazer o amor, ele veio trazer a moral do Cristo, ele veio nos instruir, nos ajudar para que conhecêssemos a nossa caminhada para ser cada dia melhor. E cada dia que você passa com seus parentes, amigos, em família, você vai observando as suas tendências, as suas atitudes, o seu comportamento. E se não foi bom naquele dia, no dia seguinte, você providencia melhorar. Se você não melhorar nesta existência, terão outras mais na frente. Mas também você não sabe quando vai receber a bênção da reencarnação para que novamente você possa trilhar esse caminho que você mesmo assumiu com Deus. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na sua vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os ensinamentos do Cristo, e que assim seja. Aqui nós vamos lembrar que todos nós temos falhas, todos nós erramos, e todas as falhas nós temos condições de corrigir. As correções das nossas falhas, elas só acontecem quando você entende que quando você leu o Evangelho, você decodificou todas aquelas palavras do Cristo para que você entendesse toda essa caridade que ele vem pedindo para todos nós. Para complemento dessa caridade, eu fiz outro dia uma reflexão sobre a reforma íntima, que cabe até um pouquinho do comentário da reforma íntima. E essa reforma íntima é muito difícil de você aceitá-la. Por quê? Porque eu preciso retirar tudo de dentro de mim, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Eu preciso curar essas feridas que estão dentro do meu coração, porque a dificuldade que você encontra é enorme. Isso é normal, todos nós precisamos dessa reforma interior. Tem que aceitar também tudo aquilo que você não pode mudar no outro, porque você não consegue mudar o outro. Mas as suas atitudes, sim. Se suas atitudes for atitudes nobres, né? Quando você entende quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, o que fazer além túmulo, o que eu vou fazer quando lá chegar? Então, meus irmãos, essa caridade que esse capítulo chama a nossa atenção é para que você olhe primeiro para dentro de você para fazer os consertos que você precisa. E somente mais tarde, após feito estes consertos, é que você vai enxergar quanto tempo você perdeu, você desperdiçou nesta vida. Você já deveria estar com esse planejamento, mas tudo acontece na hora programada. Nada além da hora acontece. Então, se você tiver de passar por todas essas dificuldades, mesmo fazendo a caridade, você vai passar. Mas você não esqueça que são os degrauzinhos que você está subindo bem devagarzinho. Às vezes, naquele momento, você se sente irritado quando você senta à mesa para um café da manhã com a sua família. E tem alguns dos familiares que dizem assim: hoje eu não posso nem sentar com vocês porque eu já acordei atrasado. Tudo bem, não tem problema. Mas se no dia seguinte você acordou mais cedo,
30 minutos mais cedo, você teve tempo de tomar seu banho, arrumar, tomar seu café com paciência e sair de casa nutrido, tanto em paz espiritual como o seu coração. E ali pode acontecer o que acontecer na estrada, no trajeto, aonde você vai chegar lá no seu trabalho. Até que você chegue lá, você vai com serenidade, com paciência. Agora, se você sai de casa com tanta pressa, você está deixando até de fazer a caridade. O outro, que vai junto com você ali no seu carro, é preciso estar chamando a sua atenção. Isso é a caridade que também você está ali do lado fazendo. Pedir desculpa para as pessoas, ser atencioso, ser generoso, fazer o bem sem ostentar, fazer o bem sem pensar em recompensa, porque essa é a verdadeira caridade. Quando você se melindra com as pessoas, isso significa que você ainda não está pronto para servir Jesus. Porque os melindres, meus irmãos, os melindres, eles são causados pelo nosso orgulho. Você se sente uma pessoa infeliz, porém você acha que você é feliz. Você quer ser sempre privilegiado. Na obra do Mestre Jesus não existe privilégio. Se você é um médium psicofônico, você não vai, de imediato, dar passividade para quem você gostaria. Não. É devagarzinho. Você também não vai ser nenhum médium privilegiado quando você sentar na mesa de caridade para fazer a caridade num grupo espírita, para ser você quem vai passar as orientações, as instruções. E às vezes você tinha até vontade de ser um dirigente de grupo, mas devido à sua vaidade, o seu orgulho, não lhe foi permitido. E para que você não se sinta menosprezado pelas outras pessoas devido ao seu orgulho, à sua vaidade, porque você quer ser enaltecido, quando alguém diz assim, você tem uma mediunidade fantástica, e aquilo vai inflamando o seu ego. É como se você se sentisse importante. Não, meus irmãos, a mediunidade ela se manifesta em qualquer pessoa. Não importa se ele é espírita, se ele é evangélico, se ele é católico. A mediunidade, ela é o meio, é a ferramenta de evolução. É o meio pelo qual você entra em contato com os espíritos, você estuda lá no astral com seu mentor espiritual. É o meio que você consegue aparar as suas arestas por meio das orientações do seu próprio mentor espiritual. Tem alguns que, porque faz uma caridade, arrecada cestas básicas. No dia que ele chega no grupo, ele quer se sentir enaltecido, ovacionado. Não, meus irmãos, isso não é caridade. A caridade que Vicente de Paula está pedindo ali é a caridade com humildade, com amor. É a caridade feita sem criar qualquer que seja a expectativa, não importa a religião que você esteja hoje praticando. Tenho certeza que se você leu as obras básicas, o espiritismo verdadeiro, o kardecista, como se fala, né? Porque você precisa ler as obras básicas. Você precisa entender o que significa a introdução do Livro dos Espíritos. Quando Kardec nos chama a atenção para você observar aquele parágrafo quando ele diz: observai a linguagem dos espíritos. Observe se você não está sendo assediada por um espírito que quer lhe deixar mais vaidoso. E quando ele nos chama a atenção para a pergunta de número 100, lá na escala espírita, é porque você ainda não entendeu em que escala daquela você se encontra. Porque cada
item daquele, você vai ler, analisar, refletir e observar em que escala daquela você, hoje no planeta Terra, se encaixa. Dr. Bezerra de Menezes é o nosso maior exemplo. Ele prefere ficar aqui aos arredores da crosta terrestre para nos ajudar. É um espírito de luz, sim, que nos ajuda, nos fortalece, nos assistem. Inclusive, se vocês observarem, tem algumas pessoas que estão aí assistindo, que faz parte do meu estudo, do meu grupo de estudo online. Nós estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas. E quem já trabalhou numa casa espírita, ou que já visitou sendo médium, ou que foi buscar uma orientação espiritual, que ao ler aquele livro, não se identificou com aquela médium chamada de Regina. Todos nós, meus irmãos, somos uma Regina da vida. Lembra quando ela fala lá que no momento que ela dava passividade, com os olhos abertos, serena, com humildade, o mentor dela trazia os espíritos para que ela desse passividade com tanta serenidade. E aquilo foi causando uma certa competição dentro do grupo, justamente com o dirigente do grupo, que não aceitava, chamava a atenção dela. Por quê? Era ele quem queria fazer o que ela estava fazendo. No momento que ela psicografava uma mensagem e o espírito amigo assinava a mensagem, ele chamava a atenção dela. Não, você não tem condições, você chegou aqui agora. Como assim você está psicografando uma mensagem que em tom doutrinário era o que eles precisavam para aprender? E a equipe espiritual utilizava aquela moça pura para orientá-lo. E essas pessoas não aprendiam. Só que ela não desistia. E no momento que ele chamava a atenção dela para que ela não assinasse, ela começou a bloquear a aptidão. Ela começou a bloquear a mediunidade. E quando ela chegava lá no grupo que ela escrevia, ela psicografava uma mensagem, ela ficava questionando, escreva ou não escreva o nome do espírito, aquela coisa, ficava o tempo todo. Até o momento em que ela disse, já que os encarnados, os dirigentes de grupo, as pessoas que estão na casa espírita não conseguiram me ajudar, estão me atrapalhando, inibindo a minha tarefa, eu vou suplicar aquele espírito amigo que eu psicografava as mensagens ditadas por ele. E quando eu assinava, eles diziam que não era do espírito. Porque isso, meus irmãos, eu estou falando para vocês aqui porque aconteceu comigo. Várias mensagens que eu psicografei do Dr. Bezerra, nos grupos que eu participava, as mensagens eram levadas para um banco de análise para observar o crivo da razão, entendeu? E eu queria saber quem são esses médiums que existe e que tem a capacidade, hoje também, né, de fazer essa análise ao crivo da razão. Porque Allan Kardec passou por todo esse processo porque ele foi o escolhido para a publicação das obras básicas, enviado pelo Cristo, o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Ainda assim, ele
encontrou na sua caminhada duas jovens de 12 anos. Jovens que hoje as pessoas não aceitam trabalhar. Igual a Regina, lá do livro Diversidade dos Carismas. E é isso que está aqui nos melindres. Então é isso, meus irmãos. Esse melindre, toda a equipe espiritual, trabalhadora a serviço do bem, tem que ter disciplina, dedicação, renúncia. Você tem que ter assiduidade. Você tem que ter aquela interação, aquela empatia. E o grupo tem que ser harmonioso. Senão, vai acontecer igual aconteceu com o livro Na Casa Espírita. Lembra? Teve uma seguidora aí, se não me engano, na segunda-feira, ela postou alguma coisa nas minhas redes sociais, falando sobre essa questão do aconteceu na Casa Espírita. Eu estou falando sobre o livro, o detalhe do livro. Agora, o que o dirigente, o que as pessoas que trabalharam, que foram citadas no grupo, se elas existem, o que aconteceu depois, tudo bem. Eu falei do exemplo do espiritismo, do espírito contado naquele livro. E vou acrescentar um pouquinho sobre o livro psicografado por Chico Xavier. Chico Xavier psicografou um dos livros das obras ditado por André Luiz, chamado de Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna conta a história de uma casa transitória chamada Casa de Fabiano de Cristo. Lá, nessa casa transitória, a irmã Zenobe tratava daqueles espíritos que foram capturados e que aceitaram o tratamento. E eles ficavam isolados nesta casa, recebendo a assistência de uma equipe espiritual. Mas ao redor da casa, como proteção, ficava rodeada de espíritos guardiões para protegê-los dos assédios daqueles irmãos trevosos que não queria que eles evoluíssem lá dentro. De vez em quando, era preciso fazer atendimentos com vibrações de amor e positivas, emanando para fora da casa para conter e represar aqueles espíritos que queriam bagunçar o espaço lá dentro, invadir aquela casa e retirar de lá de dentro aqueles que aceitaram o tratamento, aqueles que saíram lá do lodo, da lama, do resgate profundo. Por isso é fundamental essa corrente vibratória, pensamentos elevados, porque a sua casa mental diz quem você é. Se você é uma pessoa boa, vibra positivamente. Quando alguém conversa com você, você tem palavras de estímulo para essa pessoa. É porque você vive com seu pensamento elevado para ajudar essas pessoas quando lhe pedirem ajuda. Quando você chega numa reunião espiritual, num grupo de estudo ou até mesmo numa reunião de desobsessão, caso você desperte lá dentro algo ruim no seu coração e na sua mente, a própria equipe espiritual vai isolar você e você não vai produzir absolutamente nada naquele dia. Porque você não está bem. Você está atraindo para sua sintonia espíritos zombeteiros e brincalhões. Porque você muitas vezes criou uma certa antipatia com aquela pessoa que senta na sua frente na mesa. Então é isso que você precisa analisar com essa questão da caridade. E essa caridade que você está fazendo,
Você não precisa mostrar para as pessoas. Deus enxerga tudo. Ele tem em mãos o nosso registro. Sabe aquela nossa ficha? Quando você preencheu lá que desceu aqui, ele sabe de todas as suas existências. Vale lembrar também que a preparação no dia do trabalho, tanto para fazer a caridade material como a espiritual, ela é importante. Imagine você sair de casa, discutiu com um familiar e você vai para a casa espírita, você vai levando tudo de ruim com você e você chega lá e vai dizer, gente, hoje ao invés de trabalhar, eu quero ser assistido. Ao invés de doar, eu preciso receber. Entendeu? Mas lembre-se que tira isso da sua mente. No momento que você doa, você é o maior beneficiado. Não precisa nem pedir. Entendeu? Não precisa. Mais tarde, devido aos seus melindres, porque eu estou enjoada daquele dirigente que ele não dirige a palavra para mim. Eu estou enjoada daquela pessoa que ele só dá atenção para ela. Enquanto você estiver pensando assim, você não vai fazer a caridade. Aonde você for, você vai encontrar essa barreira. Aonde você estiver servindo, e aí é a hora de você formar um grupo paralelo para atender às suas necessidades íntimas, entendeu? E você sabe para quem você vai abrir esse espaço? Para aqueles que incentivaram você a deixar lá onde você tinha equilíbrio. Entendeu? E aí você vai levando a sua tarefa porque você é melhor que o outro, a sua mediunidade é melhor, você está sempre no eu, entendeu? O egoísmo está ali vomitando. Então, meus irmãos, se você tiver interesse em fazer essa caridade com amor, faça. Sem nenhuma importância para você. Sem se sentir importante, melhor que o outro. Não existe médium mais forte do que o outro. Existe médium dedicado, estudioso. E se você se dedicar ao estudo, melhorando, se dedicando, os espíritos de luz vão procurar a sua sintonia. Mas lembre-se, ao procurar a sua sintonia, isso não quer dizer que ele é sua propriedade. Entendeu? Ah, Nancy, espírito de luz, agora procura a sintonia do fulano de tal. Sim, mas será se ele não está tendo esse merecimento? Ah, mas doutor Bezerra é só meu mentor. E quanto centro espírita doutor Bezerra manda sua equipe para trabalhar? Hein? Você acha que era só você a privilegiada? Não, meus irmãos. O espírito não tem dono. Ele está lá vibrando, cheio de alegria com seu mentor espiritual, porque você decidiu estudar, você decidiu buscar as instruções necessárias ao seu aprimoramento para servir melhor, para entender que você é apenas um instrumento. Porém, você é médium, a mediunidade ela é inerente. Você já traz consigo os traços da mediunidade, às vezes ela manifesta criança. Porque ela manifesta até no momento do leito de morte, se você não aceitou a mediunidade até agora. Então é isso, meus irmãos. Vocês precisam deste estudo. O Evangelho é o livro de cabeceira. Hoje eu estava no parque fazendo umas filmagens lá, uns vídeos para o meu canal. E daí chegaram duas moças, né? Nossa, o que a senhora tá fazendo aqui? Que lindo, tá aqui gravando os vídeos. Tô gravando aqui umas coisinhas assim pro meu canal e tal. E elas acharam interessante, duas evangélicas que vieram do Espírito Santo conhecer Brasília, duas irmãs, entendeu? E a gente conversando, quando nós conversamos ali um pouquinho,
E ela disse, o lugar é tão lindo, eu posso fazer uma prece, uma oração? Pode, vamos fazer essa oração. E a gente aproveita e ora por todas essas pessoas que estão aqui no parque, entendeu? Então não existe religião, gente. Somos filhos de Deus, Ele é o Pai da humanidade. Se você é médium e você não quer mais servir como um instrumento para resgate de irmãozinhos para este hospital, se candidate ao voluntariado da Casa Espírita para fazer outra coisa. Você também tem seu livre-arbítrio. Você pode fazer outra atividade que não seja uma trabalhadora mediúnica. Ou seja, uma medianeira, uma intermediária entre, né, o mundo físico e o extrafísico. Lembrando que nós viemos aprender com humildade. No planeta Terra, na nossa casa, nós precisamos aprender todos os dias as mesmas lições. E são essas lições que nos deixam cheios de orgulho, de muito amor no coração. Porque tudo faz parte do nosso progresso e da nossa evolução na Terra. E finalizando aqui essa nossa reflexão do Evangelho, vou finalizar com uma frase de André Luiz. Quem reclama agrava as dificuldades. André Luiz está no livro Sinal Verde. Então, de agora em diante, seja esta semente a semear boas atitudes, bons pensamentos, boa prática, tudo de bom para você. E se você quiser estudar, conhecer melhor a doutrina espírita, deixe o seu comentário aí na live, que a gente vai conversar. Você vai entrar no grupo de estudo e vai aprender um pouquinho junto conosco, com toda a equipe que já está se formando. Se você tiver boa vontade, interesse e queira realmente aprender, você vai aprender. Entre lá no nosso grupo de estudo online, na terça-feira, às 20 horas. E vamos aprender junto o que você precisa a estudar o livro Diversidade dos Carismas. Mas se você não tem tempo, lá no meu canal no YouTube, já tem a aula completa do primeiro capítulo. A próxima semana eu vou postar o segundo capítulo. E daí você vai entender o que significa a prática mediúnica junto com a teoria. Tá? Gratidão a todos vocês. Teve uma seguidora que me perguntou hoje lá no direct no Instagram como fazer para receber a carta de um mentor espiritual e se é possível. Sim, é possível. Sabe como é que você consegue a carta do mentor? Você me manda um relato, pode postar lá no meu canal do Telegram, pode postar no direct ou no message, não tem problema. Escreve lá o seu relato sobre a sua mediunidade, tá? Que eu vou analisar com o Jerônimo, porque é ele que autoriza a escrever as cartas de orientações para os médiuns, tá bom? Faça isso. É possível, tá? Eu não vou dizer o nome da seguidora, porque ela já sabe quem é. E eu falei para ela que assistisse a live, né? Que eu ia falar sobre o assunto. E daí, uma outra seguidora, eu falando do estudo online nessa semana, na segunda-feira, ela falou assim, Nancy, é possível estudar online o espiritismo da maneira que você fala? Sim, é possível sim. Estudar online, trabalhar. Olha eu aqui trabalhando online. Estou trabalhando, entendeu? E aí, mais uma perguntinha de uma outra seguidora que diz assim, mas como você escreve essas cartas que você lê lá no dia da live? Entendeu? Eu vou fazer depois um vídeo mostrando como é que eu escrevo, eu psicografo. Gente, são escritas normalmente, né? São escritas psicografadas com
caneta, lápis, no computador, da forma que a gente tiver condições. É uma psicografia. Agora, eu costumo dizer que eu escrevo as cartas, ditada pelo seu familiar. Mas quem vai validar a carta é o seu coração. Seu coração de familiar, de filha, de irmão, de pai, de mãe, o que quer que seja desse familiar, é quem vai validar a carta, né? Porque só você sabe por que ele está falando aquilo. Eu não convivi com você. E os detalhes que eu tenho é necessário. Aquele detalhe que é pedido na solicitação é suficiente, tá, gente? Mas de vez em quando eu mando perguntas de acolhimento. Mas as perguntas de acolhimento não tem nada a ver com o que o Espírito já disse, tá bom? É uma pergunta que a equipe espiritual solicita do acolhimento. Vamos deixar os melindres de lado, né? Eu queria saber, olha, eu tenho 4 cartas hoje. Se a dona Jane, mãe do espírito chamado Alderi, se está presente. Se não tiver, eu vou ler, tá, gente? O que acontece? Tem várias pessoas seguindo a página, que moram em lugares onde a internet é ruim. Tem pessoas pedindo, implorando carta, mas diz que não pode assistir às lives. Eu já falei, não pode assistir às lives, não tem problema assistir no YouTube. Porque eu não tenho como fazer uma live só para você, uma videoconferência. Não é assim, gente. Se chegar uma cartinha para mim aí, Nancy, me avisa, manda aqui. Não, gente, tem que assistir o evangelho, porque o seu familiar está sendo tratado. Naquele momento ele está sendo tratado ali para sintonizar com essa equipe espiritual para mandar o recado para você. Mas isso você tem que participar. Não depende de mim, depende de você. Dona Michele, né, do seu filho Gabriel, não sei se está presente, se ela conseguiu entrar na live também. O Hugo também vai receber uma cartinha do mentor. Não sei se ele está presente, mas depois, se não tiver, assiste. Dona Suemi, né? Vai receber um recado da filha Evelyn. Né? Eu queria saber se o senhor Marcelo Varandas também está assistindo, porque tem um recadinho da filha dele, Dominique. A dona Arlete Chacon. Tem um recadinho do seu esposo, Sérgio. Tá? Então, essas pessoas vão receber carta hoje, tá, gente? E recados. Peço às pessoas que tenham paciência, tenham fé, tá? Porque eu não escolho para quem vou escrever, eu simplesmente escrevo o que a espiritualidade me traz, tá bom? Então é isso, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as cartinhas. Vou ler a primeira cartinha da dona Jane. Carta do filho chamado Alderi. Isso. Ok, Ana, obrigada. Pessoal, boa noite. Eu nem dei boa noite para vocês hoje. Hoje a equipe está aqui hoje trazendo um monte de gente, um monte de irmãozinho para participar, para escrever para as famílias. Nossa Senhora, muita gente. Mas é isso. Vamos lá, dona Jane, a sua primeira cartinha. Minha querida mãezinha Jane, quanto tempo aguardo para lhe mandar, nem que fosse um recado escrito no lenço, para guardar em seu coração com o nome do seu eterno filho, que a senhora nunca deixou de lembrar no dia do meu aniversário que se aproxima. E mais uma vez, sem a minha presença física. A saudade é grande e Deus renova nossos votos de amor e fé por meio desse pergaminho. São poucas palavras, mas são as que meu coração permite. Porque o tempo é curto, mas vai dar tempo do seu eterno filho lhe agradecer por tudo. Hoje, mãezinha, me preparei para pedir a sua bênção, pela lembrança, mesmo sabendo que a morte não nos separou
no dia do acidente. Quanta dor sentimos juntos, porém era chegada a minha hora. E quando deixei a terra, no limiar da minha juventude, deixei meus filhos, foi a parte mais difícil. Peço a Deus guiá-los ao bom caminho. Mãezinha, diga para meus filhos que o papai está vivo e abençoa todos. Deixe um abraço bem apertado de saudade. Quem sabe um dia eu recebo o merecimento de escrever para vocês, meus filhos. Hoje foi o necessário para aliviar dores, angústias e saudades. Porque a minha família que amo e que quando deixei a terra parecia que estava excluído do meio familiar. Pensava assim quando estava perturbado. Quanta infelicidade experimentei. Agora estou mais aliviado e em paz com meu coração, que aceita devagar o meu retorno. As recaídas foram muitas, mas venci com fé. E hoje estou aqui escrevendo para vocês na terra com alegria e muita saudade. Hoje posso lhe falar que seu filho seu filho Aldrey, vai melhorar muito. Aproveito para lhe falar, mãezinha, que me esforcei tanto para encontrar o papai. Estou mais feliz. E o vou em busca de permissão para lhe escrever e contar como estamos. Quem sabe um dia Deus permite. Mas já lhe digo, estou bem melhor ao lado dele. Que me ajudou muito e vai continuar do meu lado. Não aceitava o meu retorno trágico. Foi ele quem me fortaleceu. Foi ele quem fortaleceu a minha fé quando acordei de um sono demorado. E ao avistá-lo, eu chorei muito. Esse foi o nosso reencontro como espíritos eternos. Peço a Deus paz e luz e esperança em meu caminho para renovar meus dias e transformá-los em mais leves e felizes. Me abençoa e abençoa meus filhos. Amo vocês. Aldrey Alves de Oliveira. Seu filho vive como espírito eterno. Deixa eu olhar aqui. Essa foi a primeira cartinha desse espírito que desencarnou de acidente. E olha que o espírito, quando ele deixa a terra, é retirado subitamente de um acidente ou o que quer que seja. Ele, ao chegar ao mundo espiritual, ele é acolhido, amparado, mas ele tem as recaídas e nem sempre ele continua o tratamento que ele precisa para se adaptar. E entre idas e vindas, recaídas, as lembranças, porque o espírito ele lembra da família, ele lembra do pai, lembra da mãe. Naquele momento ele não está lembrando se o pai está vivo, se a mãe está viva, se a mãe está bem, se o pai não está, se os filhos estão bem. Ele fica desesperado. E quem está aqui na Terra também tem a sua parcela de contribuição, de aceitação para que ele melhore do outro lado. Mas a gente sabe que não é fácil também, porque não é fácil para ninguém, tá, gente? Eu escrevo cartas, né? E eu sinto assim, porque ele está aqui do meu lado muito emocionado, né? Ele veio, porque na verdade quando eu leio a carta, o espírito está do meu lado, tá, gente? Jerônimo traz. Tem alguns médios videntes que tá do outro lado que visualiza o espírito aqui, tá? Então, se tiver algum médium aí, vidente, que visualizou alguma coisa, pode descrever aí aí nos comentários, tá? Sem problema nenhum. Pode colocar aí, sabe por quê? Para mostrar para as pessoas que a mediunidade ela acontece quando você está preparada, equilibrada e quer ajudar as pessoas, você pode ajudar à distância. Você está no meio de um evangelho. Isso daqui é uma reunião de psicografia à distância. Então a equipe espiritual ela está toda visualizando todos vocês que estão aí assistindo comigo.
Vocês todos estão sendo assistidos nessa mesma sintonia e vibração dessa equipe espiritual de Jerônimo Mendonça. Toda essa família mineira, como eles intitularam, né? Eles estão aqui trabalhando. E você lá do outro lado, você tem condições de descrever, tá? Tem pessoas que às vezes escrevem relato e mandam para mim. Nancy, eu analiso aquilo ali que vocês me mandam, né? É isso, a mediunidade é isso, gente. Você não tá ficando doida, não. Isso é mediunidade. Para o bem, tá? Para fazer a caridade. Não tem problema nenhum. Eu quero é ajudar as pessoas. Tá faltando mais médiuns com boa vontade, com coragem, para fazer esse trabalho. Porque tem muitos que são psicógrafos, mas não querem fazer esse trabalho porque... E aí? Meu tempo, né? É isso, gente. Então, essa cartinha da Dona Jane, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que seu filho, graças a Deus, teve a oportunidade de escrever. Eu não sei de onde que é essa senhora Jane. Eu gostaria que a senhora, se estiver aí assistindo, coloca de que cidade a senhora mandou a solicitação, tá bom? É bom colocar isso daí para que as pessoas vejam, né? Que as cartas, elas vêm de toda parte. É uma carta do Gabriel, né? Para a dona Michele, para a sua mãe Michele. Pessoal, essa carta aqui do Gabriel, o Luiz Sérgio está aqui. É um dos assistidos do Luiz Sérgio, tá, gente? Ele desencarnou por meio do suicídio. E o Luiz Sérgio está trazendo ele aqui para... Ele precisa desse recado para a família, para que a família entenda que ele está amparado, tá bom? Então, vamos lá, uma cartinha do Espírito, né? Luiz Sérgio. Querida mãezinha Michele, meu coração ainda sente aquela dor que deixei em seu coração ferido. Sou seu filho Gabriel, seu anjo eterno, que descansa noutra margem, em paz. Estou recebendo a ajuda da equipe que me esclareceu sobre as consequências que terei que passar, porque, mãezinha, eu não queria morrer e eu não morri. Estou vivo. Lhe escrevo com o auxílio da equipe do Luiz Sérgio. Foi ele quem estendeu suas mãos e me retirou do fundo do poço. Estava perdido, sem saber ao certo quanto tempo ficaria naquela situação de culpa. Nesta hora em que ajoelho aos pés do Cristo para lhe pedir paz e estender as mãos para lhe pedir a bênção de saudade. Sem saber, mãezinha, se tenho esse direito, peço que me perdoe, pois tinha em mãos tudo de melhor, mesmo com as dificuldades que todos nós passamos na terra, eu não valorizei a vida. Peço a Deus que guie seus passos e lhe ajude a levantar a cabeça, porque seu filho vive no mundo dos espíritos, hoje bem melhor. Sei que o ato que cometi foi o pior dos enganos praticado na terra. Meu maior desafio, mãezinha, foi ver meu corpo desfalecido sem ter morrido. O suicídio é o maior dos enganos. Faltou fé e esperança no coração do seu filho. Quanta ilusão, quanto desamor em meu coração e quanta dor sentida, sem poder proferir nenhuma palavra para aliviar as dores e reverter o que já havia acontecido. Me restou a entender que existe sim o livre-arbítrio e eu o utilizei sem chance de recomeçar. Me via em aflição, tentando fazer algo, mas me faltou forças. Deus é misericordioso e eu não entendia o porquê das minhas escolhas. Foi o maior dos enganos cometido pelo seu filho, mãezinha, que passou pelo vale das sombras,
sem saber o quanto não deveria ter praticado aquele ato insano. Desiludido, tomei minhas mãos para mais tarde sofrer as consequências que só me restou o arrependimento tarde demais. Me abençoe, seu filho vai melhorar. Fui resgatado e estou em tratamento e vai demorar um pouco, pois tenho que renovar minha fé, que foi pouca. Tenho que aprender a orar e peço sua ajuda nessas horas em que estou aprendendo, estudando o Evangelho. Entendi que o amor, mãezinha, é o caminho. E eu amo vocês. Jamais esqueço da nossa família, que tem defeitos e que na terra temos que aprender juntos. Aos poucos vou melhorando e esta oportunidade de hoje é o remédio que nós dois precisamos. Peço que estenda a todos da família e diz que eu não morri. Passei para o outro plano antes da hora, programado por Deus, nosso Pai. Peço que a senhora, mesmo que não entenda o que aconteceu, seu filho vive no mundo dos espíritos e escrevo com a permissão de Deus. Fala para meu pai me perdoar e que, se um dia permitir, vou escrever um bilhete para ele. Somos uma família, unidos pelos laços eternos. Porém, seu filho Gabriel não aguentou e retornou antes da hora. Me despeço, deixando a minha bênção de saudade. Meus pais, o seu eterno filho não morreu. Vive no mundo dos espíritos, numa nova morada. Um dia voltarei, melhor, para lhe escrever, mãezinha. Te amo. Gabriel Pereira Galvão. Vamos tomar uma água aqui. Meus irmãos, todos esses espíritos resgatados pelo Luiz Sérgio, ele traz aqui uma emoção tão grande desses espíritos e uma felicidade tão grande, porque a gente nunca sabe o motivo pelo qual o irmão deixou de viver na Terra. As dificuldades são tantas de todas as famílias. Tenho certeza que a Michele agora vai estar bem melhor. Porque nas mãos do Luiz Sérgio, ele vai sendo esclarecido a cada etapa da vida dele, lá no mundo espiritual. Por quê? Porque esses espíritos, eles demoram muito tempo para compreender por que deixou a Terra dessa maneira. Vai levar muito tempo ainda. Mas ele precisava deixar essa cartinha para a mãezinha de desabafo, para falar para ela: eu estou vivo e o seu filho vive no mundo dos espíritos. Gratidão a esse espírito amigo Luiz Sérgio, que sempre nos ajuda a resgatar esses espíritos, e de vez em quando ele traz esses relatos desses irmãos. Que bom! Eu fico muito feliz como instrumento para fazer essa caridade para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Às vezes a gente pede uma explicação, mas ninguém parte antes da hora. Deus sabe o tempo, o processo para que você retorne ao mundo espiritual. Então, o espírito, quando ele tem condições, ele traz detalhes, porque nem sempre a família está preparada para ouvir o que eles querem ouvir do próprio espírito. Existe uma preparação
E essa preparação, ela inclui os detalhes, que muitas vezes você não tem condições de saber o motivo pelo qual o Espírito fez, buscou, através da sua mente perturbada de alguma maneira, a cometer um ato desse. Nós não podemos julgar ninguém. Entregamos nas mãos de Deus. Mas o bem que você puder fazer ao outro, aproveite essa oportunidade e faça o bem. Porque o bem com bem se paga. E quando você chegar lá do outro lado, tem um espírito amigo aqui que diz assim, fala para eles que o bem que você fizer aqui é o passaporte que você vai ajuntando ali para levar para o mundo espiritual, para a sua nova morada. Entendeu? Depois, gente, eu vou responder todas as mensagens que vocês postam aí no momento da live. A Jússi, a Ana, tem tanta gente aí que já recebeu carta aí, que ajuda aí na interação com os internautas, né? Olha que maravilha, que a gente vai fazendo essa corrente do bem, porque eu costumo falar que a obra não é da Nancy, a obra é do Cristo. E todos vocês que já conhecem o meu trabalho, podem responder os questionamentos do pessoal aí, porque eu não posso responder agora, né? Eu não posso sair desse foco aqui, tá? Vamos lá. Tem um recado aqui pro seu Marcelo Varandas, da sua filha Dominique. Ela diz o seguinte, que tá bem, né? Sabe que o senhor tá todas as noites lá no mundo espiritual. Ela encontra com o senhor, né? E ela está sendo preparada para lhe escrever, tá? A Dominique, ela tá me dizendo aqui, se não me engano, parece que ela desencarnou de dengue, né? Se não me engano, ela tá falando aqui que foi dengue, certo? Ela tá aqui, ela tá sendo trazida para as reuniões do Evangelho com a equipe espiritual para se preparar para escrever. Ah, tá bom, seu Marcelo. Pois é, ela tá falando aqui, né? Que tá bem, tá se preparando lá com a equipe para escrever uma cartinha para o senhor. E a qualquer momento ela vai escrever. Mas ela deixa um grande abraço, ela está muito emocionada aqui do meu lado. Diz que te ama demais da conta. É um amor assim, que ela transmite assim, chega a meus olhos aqui, olha, escorrem águas pelos cantos, mas o choro não é meu, é dela. De tanta felicidade que ela está se preparando para te escrever, tá bom? Então, ela disse para você ficar em paz com seu coração, que ela não vai demorar a escrever, tá bom? Qualquer momento eu vou estar escrevendo a cartinha dela. Dona Arlete Chacon, né? Eu não sei de que cidade são vocês, eu gostaria de que vocês colocassem qual é a cidade que vocês estão solicitando cartas, para que as pessoas vejam, né? Que de repente tem pessoas que acham que a gente só escreve para o pessoal de Brasília, que é aqui que é a sede do meu trabalho. Mas não, gente. Dona Arlete, tá. Dona Arlete, é o seguinte, o seu esposo também foi trazido aqui pela equipe, né? Que ele vai se preparar para uma cartinha para a senhora, tá? Ele sabe que ele sabe que não é fácil, tá aqui. Até para me falar aqui, para transmitir para vocês, é um pouco difícil, porque o espírito ele traz uma certa emoção e a gente tem que ter equilíbrio, né? Ele disse que há muito tempo vem em busca de lhe enviar notícia. E desde o momento que você... Olha, gente, são milhares. Vocês que estão no grupo do WhatsApp aí, no dia que eu abro para receber as solicitações, vocês perceberam a quantidade que eu recebo, né? De solicitações, né? Ele está falando aqui
que você aguardou esse momento para postar o nome dele. Entendeu? Se é verdade, eu não sei. Ele está falando aqui. Ele tocou seu coração para buscar esse grupo. Está muito, muito, muito emocionado. Deixa eu tomar uma água, respirar fundo aqui, né? Mas que a qualquer momento ele vai receber a permissão. Ele está se preparando, tá? Aguarde com fé, com esperança. Que Deus abençoe vocês. E que os bons espíritos, com essa vibração de amor, abracem seus familiares que estão sendo tratados aqui. Vamos lá, tem um recadinho para a dona Suemi, né? Deixa eu ver aqui o recado dela. Hoje, por volta das mais ou menos umas 18 horas, eu estava fazendo a minha pauta da noite com as cartas, né? Terminando aqui as cartas, fazendo o meu trabalho. E a Evelyn chegou. A Evelyn chegou e disse assim: hoje eu vou poder mandar um recado para minha mãe. Eu vou poder mandar um recado para minha mãe, porque minha mãe está muito angustiada. Aí ela disse assim: minha mãe é espírita, ela entende tudo isso. Mas é tão difícil. E quando ela começou a falar, ela começou a chorar. Aí eu falei para ela: não chore, porque eu vou escrever o seu recado. E se a dona Suemi estiver aí, que Deus te abençoe e te proteja. Sua filha está bem. Hoje, na verdade, é um recado maior, quase que uma cartinha pequena. Mas o mais importante é que ela conseguiu mandar esse recado para falar como é que ela está lá. Aí ela diz assim: querida mãezinha, peço a sua bênção. Sou sua filha, que não esquece. Peço a Jesus guiar seu coração, pois a sua filha Evelyn está se preparando para lhe escrever. Por aqui é diferente. Não escrevemos na hora que queremos. A senhora tem conhecimento da doutrina espírita, e esse é o meio de lhe falar que em meu coração de filha guardo todas as lembranças. Peço que não se aflija. Seu coração está apertado, desejando muito uma cartinha da sua filha. Seu grande amor de outras existências. Vou lhe explicar, quando puder lhe escrever tudo, desde que cheguei em seus braços. Mãezinha Suemi, quando puder e receber a oportunidade, virei lhe contar como estou evoluindo do lado de cá. Sei que esse é seu desejo. Peço-lhe calma e fé, que Deus é quem cuida de seus filhos e a sua filha está bem cuidada. Agradeço suas orações, que são como um bálsamo de luz em meu coração de filha grata por tudo que recebi de meus pais, que amo sem limites. Tem dias que choro de saudade, mas passa. Esse bilhete foi a maneira de hoje lhe falar que eu te amo muito, muito mesmo. Um abraço de saudade em seu coração. Um abraço de saudade em seu coração. Sua filha amada e feliz, Evelyn. Então, meus irmãos, cada dia que passa, cada dia que passa, Deus é amor. E se Deus é amor, as orações das mães
ela ultrapassa os portões do mundo espiritual. Qualquer recado desse que chega, tenho certeza que vai diminuir muito a angústia de cada familiar, de cada irmão. Que Deus possa abençoar vocês por esse merecimento, tá bom, gente? Porque são tantas pessoas querendo carta, querendo receber, gente. Marcilene Rangel, Nancy, meu Leonardo está aí, você pode vê-lo. Calma. Na hora certa ele volta novamente para te escrever, tá bom? Linda. Que bom. Pessoal, agora não tenho condições de responder vocês, mas depois eu respondo todo mundo, tá? Alguns espíritos, né? Gratidão a todos vocês, gratidão a todos vocês que participam do Evangelho. Como é bom ter vocês aqui na segunda e na quinta-feira à noite, né? Nesse Evangelho que a gente faz. Tenham fé, tenham esperança, tudo vai passar. E no momento que tudo isso passar, a gente vai se abraçar, a gente vai voltar a uma vida normal. A vacina já tá aí, tá todo mundo se vacinando, já chega, né? Já todo mundo recebe, tá começando agora. Então vamos ter fé, gente. Depois eu vou ler uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que eu recebi, se não me engano, acho que no mês de novembro, outubro ou foi novembro, eu não me lembro. E ele já falava na sua carta lá, que toda a equipe espiritual estava ajudando muito os cientistas, viu? Eu não gosto de publicar as cartas que eu recebo dos espíritos amigos, mas essa carta, sim, ela traz tudo que a gente está vivenciando hoje, sem nenhuma precipitação. A ciência, tá? Dr. Bezerra fala lá. Então, as cartas foram essa, para Dona Jane, para Michele e para Suemi. Para o Marcelo veio esse recado da filha, se não me engano, da filha dele. Para Dona Arlete. Gente, tenha fé. Fica tranquilo. Que a equipe espiritual vai trazendo. A equipe espiritual vai trazendo quem são as pessoas que neste momento eu estava precisando receber essas cartas. E agora eu vou ler a última cartinha de hoje, que é uma orientação espiritual para um irmão chamado Hugo. Essa orientação espiritual, gente, ela chega espontânea, tá? Às vezes, tem pessoas que colocam relatos lá e eu escrevo a carta do mentor. Já tem outras pessoas que não precisam, tá? O próprio mentor do médium que está precisando encaminha para minha mente e eu escrevo, tá? Vamos lá. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Estimado irmão, receba o meu abraço fraterno, acompanhado do convite à renovação, para o despertar da mediunidade com Jesus. Aos poucos, irmão Hugo, você vai percebendo o que precisa para ir em busca de conhecimentos. É isso que precisa para trabalhar com equilíbrio, servindo Jesus com humildade. Você sempre foi um grande companheiro de jornada e, sem pressa, vai despertando devagar o que precisa. Me parece, meu amigo, que aconteceu tudo de uma vez. Peço que não tenha pressa e deixe fluir. Estarei do seu lado para lhe ajudar a seguir em frente, alinhando os pontos que precisa.
ciente de que se faz necessário a reforma interior para não interferir na sua evolução espiritual. O caminho é esse, meu filho, às vezes árduo, ora difícil, e parece que tem dias que as coisas querem desabar em sua cabeça. Vai aprender a administrar os imprevistos, que é normal acontecer. Terá em mãos o amor e a caridade, em companhia do Evangelho do Cristo, para lhe ajudar a quietar a mente. Agradecer a oportunidade de servir a espiritualidade com a bênção da reencarnação. Por meio da mediunidade com Jesus, praticada com equilíbrio, fé e responsabilidade. Irmão, o desabrochar da mediunidade é comparado a um botão de rosas, segundo Emmanuel, mentor do nosso inesquecível Chico Xavier, que nos deixou escritos, que além de desabrochar, o perfume é o mais importante para curar as feridas da alma de quem tem sede e fome de seguir o caminho do bem. Estarei ao seu lado, ajudando a conduzi-lo em ambientes seguros no mundo espiritual. Venho lhe pedir que, na hora de praticar a mediunidade com Jesus, observe a preparação e o ambiente em que visita. Se abstenha de bebida alcoólica em lugares inadequados, enquanto a mediunidade estiver em dilatação. Peço aguardar enquanto você adquire o equilíbrio e terá vida normal, nos modos de homem íntegro, sincero e responsável, com os propósitos que um dia, aos pés de Deus nosso Pai, imploramos para trabalhar e servir juntos com amor. Faz tempo que aguardo este momento que considero o despertar do novo, que já trouxe consigo, e somar com o que vem adquirindo nos atendimentos que os benfeitores espirituais lhe encaminharão para a sua sintonia, e como instrumento para ajudar tantos irmãozinhos que se aglomeram no dia do trabalho, obtendo a cada encontro a concentração que necessita. Observo que questiona muito, faz parte, é necessário para a sua evolução. Tudo é muito novo nesta hora, mas aos poucos sentirá os sintomas do despertar da mediunidade, conforme ela se apresenta, para educá-lo com equilíbrio e trabalhar na obra do Mestre Jesus, com esse sorriso de satisfação que vem imprimindo em seu rosto, para não desistir do novo em seu coração. Fiquei feliz ouvi-lo dizer que seu coração estava satisfeito e que encontrou o meio de suprir o vazio existente. Era isso que faltava. Peço que coloque esse vazio num cantinho do seu coração. Em pouco tempo, sentirá alegria e leveza em cada encontro. Sei que precisa de mais conhecimentos, e isso você vem recebendo em suas mãos. Basta que se permita, com disciplina, para interagir com as instruções e ter em mente o que deve ou não fazer. Venho aguardando com fé. Confesso que tinha uma pontinha de preocupação com a sua decisão de não aceitar o meu pedido, desde o dia em que sentiu que era isso que lhe faltava para servir Jesus. Quanto tempo, meu filho? Vou chamá-lo dessa maneira. Venho aguardando para despertar em seu coração este laço que sempre foi unido desta e de outras existências.
Estava ansioso. Deus é bom e tem em mãos o tempo programado para tudo nesta vida. Que Ele lhe proteja dos perigos. Siga as instruções que vem recebendo e não tenha pressa. Já esteve mais longe. Aliás, não estava tão longe, e sim ao seu lado, em sua cabeceira. Precisava apenas observar o despertar em seu coração. E muito lutei para que este dia chegasse. Veja bem, chegou, como sempre esperamos, com muito trabalho. Receba com amor em sua mente e coração o que Jesus mandar. De agora em diante, se transforme neste instrumento e seja a ferramenta que Jesus estava aguardando para capacitá-lo para o trabalho que ele enviar para as suas mãos com equilíbrio, através de seus mensageiros de luz. As dúvidas são muitas e serão supridas a cada encontro. Quando o novo se apresenta, com disciplina e conhecimento, em breve tudo volta à normalidade. Com a evolução que vem se permitindo com boa vontade. Não deixe de se esforçar em cada encontro. Este é o seu caminho. Era o que lhe faltava. Em paz, deixe um grande abraço e conte comigo para servir Jesus. Um espírito amigo. Olha só. O mentor espiritual de cada pessoa, principalmente aqueles que são médios, que já vêm com a mediunidade pronta para servir, mas que precisa de conhecimento e de instruções. Obrigada, Fabiana. Obrigada a vocês. E essa foi a minha condição, encontrar na literatura espírita, encontrar o meio de ajudar vocês à distância, estudando e transmitindo para vocês aquilo que recebo das vozes do céu. Então, meus irmãos, não perca tempo. Vamos estudar juntos, aprimorar os nossos conhecimentos, porque a gente troca essa interação conhecendo vocês que estão lá do outro lado. Querem estudar, conhecer a doutrina de uma forma simples. Da maneira que você entende este nosso português, essas reflexões que a gente faz aqui do nosso dia a dia. Porque quando lemos aquele livro lá que eu estou estudando e estou ajudando tanta gente que assiste os vídeos das aulas que eu estou postando lá no YouTube, do livro Diversidade dos Carismas, este irmão aqui, o que ele está falando, é mais um exemplo de uma Regina da vida. Porém, também para um rapaz, um homem, um pai de família. Pode ser também um jovem, uma pessoa já de idade, isso não importa, meus irmãos. A equipe espiritual, o mentor espiritual, ele está atento, ele está ali observando as suas atitudes. E no momento que você desvia do caminho, ele diz aqui, ó, eu estou do seu lado. Você só desvia se você quiser. Conte com minha presença. Conte comigo. Mas eu não posso interferir nas suas escolhas, tá? Então, o grupo de estudo online é para isso. É para a gente fazer o debate, conhecer as dificuldades de vocês, aproveitar essa oportunidade que o mentor espiritual de vocês estão oferecendo, e lá mesmo, nessas 2 semanas que já nos encontramos no nosso encontro virtual,
Já deu para ter uma ideia, porque a equipe espiritual do Jerônimo está ali trazendo para minha sintonia o que cada um está precisando. Entendeu? Então é isso, gente. Então, se você não sabe como trabalhar, a equipe espiritual tem a solução para isso. É o que eu venho fazendo aqui. Eu não preciso escrever do seu lado, porque nada do que você me falar vai interferir no que o Espírito vai dizer, porque de repente pode até interferir no que ele quer falar. E essas pessoas que eu escrevo carta, gente, eu não conheço. Tudo bem, a maioria eu não conheço. Pessoas que moram lá, Curitiba, no Rio de Janeiro, São Paulo, eu não tenho contato com elas. Porque eu quero falar para vocês, nesse momento, que tem pessoas que acham que contam um relato para Nancy. Não! Nome de quem solicitou, nome do Espírito e qual foi a maneira que ele deixou a terra. E teve uma seguidora aí hoje que me falou que queria saber como é que era, que alguém informou do trabalho da Nancy, mas ela não sabe nada, não sabe como fazer. Olha, entra aí na minha página, tem no Instagram, tem no Facebook, tem lá no YouTube, tem no Telegram. Todos esses lugares você vai encontrar canal da psicografia. Tá? Digitou lá, você vai encontrar em tudo que é rede social. Até no Twitter eu tô lá. Entendeu? A Nancy tá lá no Twitter também. Tá? Então, é isso, gente. Quando você começa a fazer um trabalho online, você tem que fazer uma coisa de forma abrangente. Entendeu? Você vem e traz de forma abrangente. Então, onde você procurar Nancy, você vai encontrar, porque o meu trabalho é online, meu trabalho é virtual. Agora eu quero deixar claro para vocês, eu tirei justamente carteira do amor, porque as pessoas estavam confundindo, achando que eu jogava cartas, né? Achava que eu jogava cartas, achava que eu contava a sua sorte. Não, gente, eu não sei. Eu não conto, não tem nada disso, né? Nem ler carta eu sei, eu nem faço isso. Então eu trago aquilo, a mediunidade de que eu sou portadora, ela é mecânica, gente. Eu não tenho essa intuição. Agora, no momento que eu estou aqui, a equipe está aqui, o espírito veio, li a carta junto com ele, ele se emocionou, me trouxe emoção, conversou comigo. Jerônimo está aqui, Luiz Sérgio trouxe a equipe dele. E você que está do outro lado, que tem essa mediunidade, essa sensibilidade, também percebe. Vários são os relatos que eu recebo de vocês do outro lado. E hoje é um dia assim que a gente traz tanta informação, são tantos momentos bons, tanta coisa boa, tanta alegria, né? Que eu fico, logo quando eu vou ler aqui uma mensagem para finalizar o nosso encontro, né? E esse encontro de hoje, eu vou finalizar com essa mensagem, porque é uma mensagem de um espírito amigo que um dia eu escrevi. O espírito amigo, escrevi essa mensagem, uma mensagem maravilhosa, que é para finalizar o nosso trabalho. Diz o seguinte: Brasília, 20 de setembro de 2020. O Mestre Jesus suplicou a sua intercessão aos irmãos necessitados, doentes e aflitos. Que a luz de amor e paz seja o bálsamo revigorante para suprir a necessidade de todos que passam pelas dificuldades terrenas e que são passageiras, para cada espírito que vivencia na terra a sua evolução e aprendizado. Conhecereis a verdadeira vida que Deus nos concede quando a vida na terra finda, para renascermos em sua morada, casa de todos nós, que um dia deixamos, e mais tarde retornamos como filhos recebidos pela misericórdia de Deus, que nos ampara de uma demorada viagem, para uns
para outros, só Deus o sabe. Sejamos, meus irmãos, trabalhadores do Senhor, em sua oficina abençoada, aprendendo a lidar com seu interesse em permanecer atento aos sinais evolutivos, angariando ao longo do tempo pelo Senhor da vinha que nela se dedicar. Jamais desistam, meus filhos, de servir Jesus. É Ele quem nos ampara e nos aquece nas noites frias. Nas noites quentes, Ele nos fortalece, enviando o vento para amenizar nosso corpo, que soa quando aquece durante as tardes ensolaradas. Acolhemos homens, mulheres e crianças em nossos corações como trabalhadores da última hora, para fortalecer o caminho de quem perdeu a alegria de viver. Filhos amados, o mundo está em chamas, vulcões em erupção, destroem casas, famílias, animais, florestas e cidades. Mas para os que ficaram e que foram escolhidos por Jesus, permanecem abastecidos do fogo sagrado em seus corações para amar, servir, auxiliar e unir forças para juntos recomeçar com o amor de Jesus, enviado para o coração de cada irmão neste reencontro de almas que não se separam. E os que deixaram a terra por meio dessas catástrofes, devagarzinho vão se refazendo, renovando a fé em Deus, que é quem ajuda o planeta a refrescar a terra quente, por meio das chuvas, que tarda, mas não falha, quando o amor e a caridade for o caminho. Mais tarde, o planeta se purifica, e em breve os que partiram reencontrarão no mundo espiritual, para mais tarde retornarem à Terra para uma nova vida, um novo caminho, para selar mais uma vez a união entre os filhos de Deus, nosso Pai, para recomeçar uma nova tarefa de paz e luz, assistidos pelos benfeitores com a família escolhida, pelo seu coração de família eterna, unidos pelos laços infinitos, como família e irmãos em Cristo, para um novo aprendizado neste mundo de provas e expiações que chamamos planeta Terra. Um espírito amigo. Esta mensagem eu psicografei na época das queimadas na Amazônia. A equipe espiritual são vários espíritos irmãos. A gente não precisa citar nomes, mas esse espírito amigo, ele é muito conhecido e no momento oportuno eu vou falar o nome dele. Ele faz uma viagem por todas as catástrofes que sofremos no planeta Terra. Como ele diz, tudo que passamos faz parte do planeta de provas e expiações. E é com este amor, com esta alegria, que eu peço a todos vocês, nunca percam a alegria de viver. Não percam a sua fé. O seu familiar vai escrever no momento que ele tiver a permissão, que ele estiver preparado. Tenha fé e confiança. Confie em Deus. Confie na misericórdia divina. Confie. Entregue nas mãos dele. Ele sabe o que faz. Deus conhece o coração dos seus filhos na terra. Se você é médium, se você quer aprimorar os seus conhecimentos, se você tem interesse no estudo online, deixe o seu comentário, a sua vontade, a sua decisão, como um comentário aí na live. Escreva nos comentários que eu entro em contato com você. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nesta noite derrame as suas bênçãos curativas para os irmãos acamados, aflitos,
para os irmãos necessitados, para toda a nossa família, para os nossos filhos, parentes, amigos, vizinhos e para todos os que estiverem nos hospitais. E para aqueles que retornaram à pátria espiritual nesta noite, que toda a equipe de luz do Mestre Jesus ampare todos esses irmãos. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma noite repleta de muito amor. Que Deus nos abençoe. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.